Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje vamos discutir aqui um bocadinho e uma das discussões que já se faz muito nos fóruns, que é a questão de a cultura pode influenciar a melhoria contínua, a implementação, ou não está nada relacionado aqui. E esta é a questão que eu hoje quero falar convosco. O que eu quero falar com isto é: poderá haver aqui uma diferença entre a mentalidade ou cultura no Oriente e no Ocidente que possa influenciar então aqui a capacidade de nós implementarmos, sustentarmos um sistema de produção, ou isso pode ser ignorado e não tido em conta. Para começar, quero também aqui explicar-vos um bocadinho qual é a diferença, que há algumas diferenças que existem em termos do Ocidente e do Oriente. Quero ressalvar que, como é óbvio, isto não é uma visão rígida de todo o Oriente e de todo o Ocidente. Há exceções, mesmo nos países que podem ser mais representados por esta visão, elas existem. Inclusive, eu fui tirando isto de alguns estudos feitos nos Estados Unidos, estudos feitos em Espanha, e todos eles têm aqui uma visão diferente sempre do Ocidente. Os Estados Unidos têm uma visão mais dos Estados Unidos, mais americano, a Espanha tem uma visão mais europeia. Há aqui bastantes diferenças mesmo entre o Ocidente e o Oriente. Mas pronto, é só para nós termos aqui uma ideia e também discutimos e abrir aqui um debate sobre estas questões. Eu vou dividir esta análise em algumas componentes. A primeira delas vai ser o comportamento social. No Ocidente é dado muito valor, nós damos muito valor ao individualismo e somos muito, digamos, e altamente recompensado. O individualismo é recompensado, no entanto as pessoas são mais diretas e mais assertivas quando comunicam umas com as outras. No Oriente dá-se maior ênfase então à harmonia coletiva. O que quer dizer com a harmonia coletiva? Pensa-se mais em comunidade, no bem comum. E as pessoas, no entanto, as pessoas são menos diretas e evitam sempre conflito. E este evitar conflito no Oriente faz com que realmente as pessoas não digam aquilo que pensam ou que sentem e tentem evitar sentimentos ou uma comunicação negativa que possa criar aqui um conflito com o seu interlocutor. Se nós estamos a discutir aqui a diferença entre então estilos de vida, no Ocidente nós damos muita ênfase a conquistas pessoais, àquilo que nós temos, àquilo que nós conseguimos atingir, àquilo que os nossos amigos conseguiram atingir, a nossa família. Nós damos muita importância a isto. Há uma grande, digamos, mentalidade de independência. Nós somos muito independentes, nós procuramos ter uma independência rápida e, digamos, muito cedo na nossa vida. Sermos independentes no nível monetário, no nível de decisões. Nós procuramos isso com muita, a tentar obtê-la muito rapidamente, enquanto que no Oriente estão mais voltados para a família, para a comunidade então, e para aquela harmonia que eu já disse. O que é que isto faz com que o Ocidente faz? Faz com que realmente nós sejamos então muito individualistas, mas também temos aqui um ritmo muito mais acelerado. O ritmo mais acelerado é nós sermos capazes de aguentar mais do que um minuto sem uma resposta para uma mensagem. E isso acontece muito. Quando era miúdo e eu tinha que falar com alguns amigos meus, tinha que mandar uma carta. E ficava 2, 3 semanas às vezes à espera que elas viessem. Era normal isso acontecer. E eu agora, acontece eu enviar uma mensagem instantânea e se não tenho uma resposta imediata, começo a ficar impaciente. E isto acontece com muita gente, cada vez vai acontecer mais. Mas isto é muito mais particular, ou é mais visível no Ocidente do que no Oriente. No Oriente as pessoas são mais relaxadas, mas estão muito orientados aqui para a família. Depois, crenças e valores, em termos dos nossos valores e das nossas crenças. No Ocidente nós damos muita ênfase à liberdade pessoal, ou seja, nós somos capazes de ter uma liberdade, somos capazes de decidir, não estamos presos, digamos, a uma norma, uma crença de outros, imposta por outros. Temos uma democracia, damos muita direito à democracia, ou muita importância, damos muita importância aos direitos humanos e à componente humana de nós temos todos, ou melhor, temos, digamos, aqui haver uma equidade entre as pessoas todas, haver aqui uma igualdade, cuidado de não haver
digamos, uma separação por género e outras questões. No Oriente está-se mais preocupado com a harmonia social e com aquela questão do dever, o sentimento de dever. Eles têm uma grande componente de isto é um dever que eu tenho que executar e eu devo fazê-lo. E existe um maior respeito pela autoridade no Oriente. No Ocidente não, nós temos, e quantas vezes nós vemos situações de pessoas que se barricaram em escolas porque não estavam de acordo com alguma situação, ou inclusive neste momento estamos a passar por um fenómeno fantástico que é, nós estamos a fazer censura à arte, censura na arte visual, censura nos livros. Há livros que já foram alterados os nomes porque o nome não ia de acordo com os géneros, há livros em que partes do livro foram corrigidos, partes que menos bonitas foram cortadas, partes de escravatura, por muito mal que tenha sido, faz parte da nossa história. Nunca devemos esquecer a nossa história e os erros que cometemos, porque no momento em que nós esquecemos os erros que nós cometemos, vamos voltá-los a cometer. E nós temos muito isso, e vai partir muito dos direitos humanos desta mentalidade. Lá não, lá há um maior respeito pela autoridade. Em termos de comunicação, nós somos mais diretos, no Oriente são mais indiretos. Existe muito aquelas dicas não verbais para transmitir a mensagem, mas às vezes as dicas não verbais são aquelas que transmitem menos a mensagem e isto é preciso ter cuidado. Quando nós falamos de religião, no Oriente existe a tendência para respeitar mais a religião e não questionar a mesma. Mesmo quando não se segue a religião ou quando não se sente que a religião ou que algumas partes da religião são verdadeiras e vão de acordo com os valores da pessoa, não há este questionamento nem e continua a haver muito respeito pela mesma. No Ocidente nós já não temos isto, nós já temos um desprezo muito maior relativamente à crença religiosa e somos capazes de não executar ou de a seguir e não há aquela, digamos, a repreensão social por nós não a seguimos. Quantos de nós não vai à igreja, quantos de nós são ateus ou não praticam nenhuma religião e não é por isso que a sociedade nos reprime. Às vezes em algumas sociedades orientais isso acontece, pode acontecer. E nós temos muitos exemplos no Médio Oriente, temos muitos exemplos na Ásia Oriental, nós temos muitos desses exemplos. Isso acontece. Em termos de, se nós usamos para os nossos anciões, digamos assim, para as pessoas para a terceira idade, no Oriente, quando há um respeito pela terceira idade e quanto mais velho se é, estas são as pessoas que têm mais conhecimento, eles veem estas pessoas como terem mais conhecimento, então são as pessoas que vão tomar as decisões. Quando há o envelhecimento de uma pessoa, normalmente são os filhos que tomam conta dos pais. No Ocidente não, nós sabemos que quando há o envelhecimento dos nossos cidadãos, normalmente a responsabilidade aqui de tomar conta está aqui, é uma cooperação entre os filhos, ou a família e o Estado. O Estado também comporta parte desta situação. Depois, outra questão há práticas em alguns países, em algumas já começa a ser cortado um bocado isto, mas os casamentos arranjados. Pois acredita-se que eles acreditam muito que o amor vem depois do casamento e não ao contrário. Não há um casamento, digamos, não vem depois do amor, não. O amor vem a seguir. Há um casamento e acabam aquelas duas pessoas, tanto por estarem unidos num pacto religioso e depois também verem um bocadinho a religião com outro respeito, eles acabam por pensar, ok, nós vamos fazer, assumimos aqui um compromisso com uma entidade, nós vamos acabar por ter amor um pelo outro, porque nós temos este compromisso, temos um foco em comum, temos uma visão em comum. Depois, se olharmos para a parte da educação, nós no Ocidente somos mais criativos, há uma permissão para o aluno se desenvolver mais e da forma que querem. No Oriente ainda é muito tido de o professor, o que diz o professor é o correto. Além de que nós temos, normalmente, somos mais, a nossa avaliação é feita muito mais na nossa criatividade, naquilo que nos objetivos que nós temos. No Oriente, não, no Oriente há um maior esforço para alcançar os objetivos, os alunos veem isto só com trabalho e com esforço é que eles conseguem. E há muita esta relação, e há vários estudos que comprovam isto, que estudantes orientais
num percurso académico semelhante aos estudantes ocidentais, conseguem, por norma, ter maiores aproveitamentos. Isto prende-se muito porque eles realmente esforçam-se mais e trabalham mais do que os estudantes ocidentais. Mas lá está, nós aqui incentivamos então outra das características do ensino no Ocidente é muito incentivado o debate e que o aluno questione, faça questões e questione aquilo que a informação que está a passar. No Ocidente não, é o professor o que diz, é o que é o correto. Claro que isto não é chapa 5, há muitas exceções e infelizmente há estas exceções, mas ainda há aqui uma grande separação entre o Oriente e o Ocidente, como também há uma grande separação entre o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. É normal, nós estamos ainda separados por muitas barreiras e apesar de nós estarmos a começar a diminuir estas barreiras, ainda não é fácil para todos. Eu já consigo viajar em Portugal facilmente. Antes, eu para ir de minha casa até ao Algarve demorava 6 horas, era o dia todo. Íamos de manhã, parávamos a meio numa grande reta do Alentejo com uma fila enorme de carros, comia-se no meio, falava-se, eu brincava à bola com os miúdos dos outros carros e no final do dia chegávamos ao destino. E estamos a falar do Algarve agora, uma viagem que se faz em 4 horas ou 5 horas de faz a viagem. E o mesmo para outros países, é difícil ir para outros países, agora nós temos aviões, ainda por cima com as companhias de low cost, é muito mais fácil viajar no globo, mas isto ainda não é acessível a toda a gente. Depois, eu estou a falar isto muito por causa desta questão de será que a cultura pode influenciar a implementação? Sim, pode. É um erro muito comum as empresas pegarem ou focarem-se nas ferramentas através de informações que tiveram, de ferramentas que foram aplicadas noutro local, noutro país e que tiveram sucesso. A nossa cultura do país ou da comunidade em que nós nos encontramos vai ter influência, não tenho qualquer dúvida, nem se deslumbrem a pensar que não, que basta aplicar aquilo que correu bem noutro sítio, que vai correr bem connosco. Não, a cultura que temos na nossa comunidade, no grupo com quem nós trabalhamos, vai ter uma grande influência no nosso trabalho. E estas questões que eu até agora estive a falar são prova disso. Há uma disciplina diferente no Oriente relativamente ao Ocidente. Nós pegamos nas ferramentas que foram utilizadas no Oriente e aplicá-las cá a pensar que vamos ter ali o nosso Deus Salvador, não vai correr bem. O que é que acontece? Estas diferenças que nós temos culturais entre as ferramentas que maioritariamente são do Japão, que é muito, eu estou a dizer o Japão por ser a origem, digamos, não é a origem do Lean no seu coisa, mas foi a partir daí que começou a ganhar a sua força e foi lá que teve os melhores resultados. E o país em que é implementado é que nós vamos ter que ter isto em conta. São estas diferenças culturais que nós temos que ter em conta para conseguir implementar ou para fazer uma implementação correta do sistema de produção ou de melhoria contínua na nossa fábrica. O que eu quero dizer com isto é uma técnica de gestão pode ter sucesso num local e não ter noutro. E é isto que eu quero que vocês tenham. O que é a cultura? A cultura é, digamos, o pensamento coletivo que a comunidade tem, ou que o grupo tem, que vai distinguir todos os membros da minha comunidade ou do meu grupo relativamente a membros de outro grupo, ou outras pessoas que estejam fora do nosso grupo. Isto é a cultura que nós temos, que é a definição da cultura enquanto grupo. No entanto, apesar de existirem, no meu grupo, em que já está implementada uma cultura, apesar de existir pessoas com diferentes mentalidades, isso existe, se nós pensarmos na cultura de um país, e todas as pessoas não pensam da mesma maneira. Há diferentes pensadores e pessoas que seguem caminhos diferentes. Mas, apesar de existir esta diferença de mentalidades e de valores dentro das pessoas, existe uma estrutura, que é isso é que é a cultura, são as regras ou aquilo que vai servir de maneira ou de base de entendimento comum entre as pessoas que constituem aquele grupo. Isto é a definição de uma cultura. Nós temos um pensamento comum, uma base, que vai ser o nosso envolvimento e o nosso entendimento entre todos e que nós vamos seguir e que vamos realmente ter aquilo em atenção sempre que tomarmos decisões. Quando uma empresa negligencia, então, a influência que a cultura pode ter na implementação, ela, por norma, vai falhar. Se nós não tivermos isto em atenção, vamos falhar com a implementação. Durante a implementação do sistema de produção, devemos ajustar os valores da nossa empresa aos valores culturais
dos trabalhadores e da comunidade em que eles se inserem. Eu posso ter uma empresa, uma multinacional, que tem uns valores definidos, mas vai ser muito mais fácil eu conseguir implementar os meus valores no local onde eu estou, se eu for primeiro entender os valores que já estão implementados naquele local, no novo local, e começar a trabalhar a partir daí. Começo com os valores que estão implementados e vou fazendo alterações a pouco e pouco. Isto é um bocadinho quando eu vos já falei noutros episódios, eu se quiser aplicar uma mudança tenho que dar passos pequenos. Se eu quiser um passo muito grande não conseguir aplicar a mudança, então tenho que ir por passos pequenos. É isto que eu estou a falar. E não atacar logo a cultura local, mas ir fazendo ajustes até conseguirmos ter a cultura realmente dos nossos valores. Ou, em último caso, nós podemos ter valores na própria empresa em locais diferentes. Se estes valores nos locais diferentes forem de acordo com o valor final estratégico, digamos, da empresa e aquele valor maior que nós temos da nossa empresa, da nossa visão para o produto que nós queremos estabelecer. Existem depois, aqui, ou foram criados bastantes estudos que definem então quais são estas dimensões culturais que definem a cultura. Alguns deles estão relacionados com o individualismo, o coletivismo, o sentimento que existe de dever dentro da região, a orientação se é para longo prazo ou para curto prazo, a percepção de controle que existe, a regulamentação, a capacidade de deixar de aceitar a mudança, qualidade de cooperação, trabalhos de equipa, tudo isto são alguns dos fatores que podem ser utilizados por os vários estudos que foram desenvolvidos ao longo dos anos para definir então o que é aqui a componente, digamos, cultural. Uma coisa que acontece é que nós ainda temos o vício de nos focarmos muito aqui no curto prazo. Nós temos uma visão a curto prazo. Nós queremos atingir resultados imediatos e nós esperamos que esses resultados imediatos com tarefas imediatas ou com ações imediatas sejam sustentados a longo prazo, sem pensarmos num plano a médio e longo prazo. No entanto, no Oriente, e muitas coisas resultam lá porque eles pensam no médio e longo prazo. Eles não querem. Eles são capazes de aplicar uma ação que vai ter resultados negativos no curto prazo, se isso depois trouxer benefícios para o longo prazo. Isto vem muito também daqui da harmonia do coletivo que nós temos no Oriente e eles utilizam isso para a implementação das ferramentas que têm. O que é que nós aqui podemos ter de fatores, alguns fatores que podem ser importantes? Uma delas é aqui a questão da distância. A distância que eu tenho, eu chamo-lhe o PD, que é quanto maior for aqui este índice do PD, normalmente eu estou a dar maior ênfase à educação dos meus trabalhadores. Países que têm aqui a questão do PD inferior e eu estou mais a dar poder à autoridade. Há uma figura de autoridade que que dá ordens, enquanto que países que têm um maior PD, não, eles têm uma figura de autoridade, de liderança, que delega tarefas para os trabalhadores. Isto porque houve uma formação, uma educação dos trabalhadores e há este trabalho. Escusar será dizer que uma fábrica que tenha um PD superior vai ter mais sucesso na implementação, vai ter uma taxa de sucesso superior. Depois, questões como evitar a incerteza. É importante nós, quando estamos a implementar, saber qual é aqui a questão da incerteza. A cultura do local é uma cultura que foge daquilo que não conhece ou vê isto como uma capacidade de oportunidade? Isto tem que ser trabalhado. O ideal é nós termos aqui uma cultura local que veja isto como potencial de oportunidade. Se não tiver, temos de trabalhar nesse aspecto. Porque empresas ou locais que têm esta capacidade de aceitar a incerteza vão ter mais sucesso na implementação. A questão do individualismo e coletivismo. Se eu estiver a fazer uma implementação num local que tem uma mentalidade mais coletivista, vai ser muito mais fácil de implementar um sistema de melhoria do que num local que tem uma mentalidade mais individualista. Porque nós, para implementar a melhoria, tem que haver partilha. Para haver partilha, tem que haver aqui um sentido de comunidade. Nós temos que pensar no bem comum
e não no bem pessoal. Ou seja, nós temos que começar a pensar, os interesses comuns têm que estar acima dos interesses pessoais. Isto é importante. E depois, claro, coisas como longo prazo, curto prazo, qual é a mentalidade cultural no local onde vou implementar? As pessoas estão focadas no longo ou no curto prazo? Se estiver no longo prazo, vai ter mais taxa de uma probabilidade de sucesso. São estas coisas que eu tenho que trabalhar. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para algumas destes estudos que foram feitos e das características que são analisadas a nível de culturais. Aquilo que eu quero deixar presente neste vídeo é, quando estiverem a implementar, não sigam à risca as ferramentas, aquilo que vocês leem nos livros. Há bons livros sobre TPS, há bons livros sobre implementações de ferramentas ou ferramentas que foram desenvolvidas no Japão, mas não sigam à risca aquilo que está lá. Foi feito no Japão, não vai resultar cá exatamente da mesma forma. Há muitas questões aqui que ficaram por resolver. Há uma questão de disciplina e de mentalidade muito diferente lá da de cá. Usem essa informação toda que vocês podem encontrar na internet, em livros, em YouTubes, em diversos sítios, em redes sociais, no LinkedIn. Se vocês fizerem conexões com pessoas ligadas à parte de melhoria, vão ter acesso a muita informação, porque há muita gente a partilhar conteúdo. E eu partilho algum conteúdo no meu LinkedIn diariamente, tento fazer diariamente, mas há muita gente a fazer isto e eu gosto de perder sempre, todos os dias, meia hora no meu LinkedIn a ler alguns dos artigos que as pessoas criam, alguns da partilha que as pessoas fazem lá. O que eu quero dizer é, não sigam à risca aquilo que está a ser feito, adaptem à vossa situação, conheçam bem as pessoas que trabalham convosco, conheçam bem a comunidade à volta. Comecem a trabalhar a comunidade. E quando eu digo comunidade, não estou a dizer começar a trabalhar os nossos trabalhadores. Comecem a trabalhar a comunidade à volta da vossa empresa, onde estão a implementar. Num vídeo anterior eu falei do Scrum. Fornecer aos nossos alunos algumas das ferramentas que o Scrum dá, vai-nos beneficiar a nós enquanto empresa, enquanto futuros empregadores daquelas pessoas. Porque já vão ter competências que vão ser úteis. Por isso, se tiverem a oportunidade de implementar algo com as escolas da vossa região, façam. Com escolas, sejam elas técnicas, sejam escolas públicas, façam isso. Se tiverem a oportunidade de começar a fazer uma ligação com a comunidade, a fazer algumas ações para o prol da comunidade, façam. Isso vai-vos ajudar. E também vai acabar a ajudar se vocês tiverem uma visão cultural que querem implementar, mas a comunidade tem uma visão diferente, vocês criarem esta ligação de parceria com a vossa comunidade, vai fazer com que vocês consigam implementar ou alterar um bocadinho a visão cultural da comunidade. Vão criar um laço, e isso é importante. Quando implementarem, pensem nestas questões. Estudem bem a vossa comunidade e a região onde vão implementar e as pessoas que lá estão, que é para também vocês conseguirem traçar um plano muito mais eficaz para conseguir implementar a vossa ideia. Não vou alongar muito mais. Como sabem, se tiverem alguma opinião, deixem nos comentários. Também estou aberto a sugestões. Se eu tiver cometido aqui algum erro, corrijam-me lá nos comentários. E pronto, é isso. Se gostaram, façam like. Era bom se partilhassem este vídeo. Subscrevam e deixem os vossos comentários. E espero encontrar-vos no próximo enquanto conduzo. Muito obrigado e até um